Hoje eu vou falar de uma situação muito importante, não seja dependente do seu salário. O salário paga as contas e a liberdade vem de outra fonte. Muita gente acredita que estabilidade financeira é ter um bom salário. Trabalha duro, recebe todo mês, paga tudo em dia e sente que está segura. Mas isso é uma ilusão, e uma ilusão perigosa, porque salário não é segurança, salário é fluxo, é como água saindo da torneira. Enquanto está aberta, tudo funciona. Mas e se ela fechar? E ela fecha. Por crise, por demissão, por um problema de saúde, por mudanças no mercado, por decisões que você não controla. Quando o salário para, a vida não pausa, as contas continuam chegando, o aluguel vence, o cartão cobra, o supermercado não aceita desculpas. É nesse momento que muita gente percebe, tarde demais, que nunca teve um plano financeiro de verdade. A verdade é dura, mas libertadora. Quem depende 100% do salário, depende 100% de alguém. E num mundo cada vez mais instável, depender de uma única fonte de renda é um risco silencioso que muita gente só enxerga quando já é tarde. Hoje eu quero te mostrar por que essa dependência é tão perigosa e, principalmente, como começar a construir uma vida financeira que não desmorona quando o salário falha. Fica comigo até o final. Aqui é o É da Minha Conta, um canal para quem quer organizar a vida financeira sem complicação e sem viver refém do salário. O risco é invisível e é aqui que mora o perigo que quase ninguém enxerga. Quando a gente fala em depender do salário, muita gente pensa, mas comigo isso não vai acontecer. Só que a realidade não pede permissão. A demissão, por exemplo, pode acontecer de uma hora para outra, por corte de custos, automação, fusão de empresas ou simplesmente mudança de estratégia. A doença também não avisa. Uma emergência de saúde pode afastar você do trabalho justamente quando as despesas aumentam. Tem ainda a crise econômica. Recessões chegam sem convite. A atividade desacelera, o crédito aperta, empresas encolhem. E quem paga a conta quase sempre é o trabalhador. E as regras do jogo mudam o tempo todo. Reorganizações internas, metas mais agressivas, terceirizações, mudanças contratuais. Nada disso depende de você. Nenhum desses eventos espera você estar preparado. Eles simplesmente acontecem. E quando acontecem, a vida de quem depende exclusivamente do salário vira de cabeça para baixo. Quando toda a sua renda vem de um único lugar, você não tem um plano financeiro. Você tem um risco concentrado. É como colocar todos os ovos na mesma cesta. Mas pior, essa cesta nem é sua. Você está confiando sua sobrevivência e muitas vezes a da sua família a uma fonte de renda que pode desaparecer a qualquer momento por motivos totalmente fora do seu controle. O mais assustador é que esse risco é silencioso. Ele não aparece no extrato bancário, não dispara alerta, não causa dor imediata. Enquanto o salário cai na conta todo mês, tudo parece normal. A vida segue. As contas fecham. O conforto engana, mas essa normalidade esconde uma fragilidade profunda, que só se revela quando já é tarde demais para se preparar. A dependência não acontece só pela falta de dinheiro ou de quem ganha pouco. Existe um grande mal-entendido no mercado hoje. As pessoas acham que o problema só atinge quem mal consegue fechar o mês, mas a realidade é bem diferente e muito mais comum do que parece. Não é sobre quanto você ganha, é sobre não ter alternativas. Você pode ter um salário excelente, morar bem, ter um carro bom, viajar nas férias e ainda assim estar completamente preso. A prisão não está no valor do salário, ela está na ausência de opções quando algo dá errado. E isso fica claro quando a gente olha para alguns sinais clássicos, sem reserva de emergência. Um imprevisto relativamente pequeno, 2, 3 mil reais, já vira pânico, cartão estoura, empréstimo aparece como solução, o estresse toma conta. Sem investimentos. Todo o dinheiro que entra é consumido, nada trabalha por você. Se você para, o dinheiro para junto, sem renda extra ou fontes alternativas. Existe apenas uma porta de entrada de recursos. Se ela fecha, não existe plano B, sem liberdade de escolha. Você não consegue dizer não. Aceita projetos ruins, ambientes tóxicos, metas impossíveis porque precisa daquele salário a qualquer custo. E é aqui que mora a verdade que pouca gente gosta de ouvir. A dependência financeira não se mede pelo tamanho do salário, mas pela fragilidade da estrutura por trás dele. Uma pessoa que ganha 3 mil reais, mas tem reserva, investimentos e uma segunda fonte de renda é financeiramente mais segura do que alguém que ganha 15 mil reais, mas gasta tudo, não guarda nada. E vive contando com o próximo pagamento. O primeiro construiu bases,
O segundo construiu uma ilusão, e uma ilusão cara. E no próximo bloco, a gente começa a falar sobre como sair dessa armadilha e construir uma estrutura financeira que te dê escolhas. O que costumo falar é que o salário deve ser a base, não o teto. Ele é importante, e ninguém aqui está negando isso. É com ele que as contas do dia a dia são pagas. Ele mantém a casa funcionando, coloca comida na mesa, garante o básico para você e para sua família hoje. Não é sobre isso que estou falando, e sim do ponto que separa quem apenas sobrevive de quem constrói o futuro. Quem constrói patrimônio usa o salário como ponto de partida, não como destino final. O salário é o combustível inicial, não a viagem inteira. É a primeira escada, não o último degrau. Num cenário como o atual, com juros ainda elevados, custo de vida pressionando e um mercado de trabalho cada vez mais volátil, depender apenas do salário é se expor a um risco desnecessário. Pensa assim: o salário deveria sustentar o seu presente. Já a sua reserva, os seus investimentos e outras fontes de renda é que precisam cuidar do seu amanhã. Quando você trata o salário como teto, como o máximo que sua vida financeira pode alcançar, você limita automaticamente suas escolhas. Você passa a acreditar que aquele valor mensal é tudo o que pode ter, tudo o que pode planejar e tudo o que pode sonhar. A virada acontece quando você muda essa lógica, quando passa a enxergar o salário como a fundação de algo maior e não como o prédio inteiro. A partir daí, suas decisões financeiras começam a mudar. Você para de gastar tudo, começa a direcionar parte do dinheiro, constrói reserva, investe, busca outras fontes. O dinheiro deixa de ser apenas algo que entra e sai e passa a ser uma ferramenta para criar liberdade, tempo e escolha. E é exatamente sobre como dar esse próximo passo de forma prática e possível que a gente vai falar agora. E esse erro comum do salário virar a base, e não o teto, derruba muita gente sem que perceba. Funciona quase sempre assim: o salário aumenta, você recebe uma promoção ou um aumento merecido, o padrão de vida sobe junto, apartamento melhor, carro novo, restaurantes mais caros, mais conforto no dia a dia. E de repente o dinheiro some, as contas ficam mais altas e a sensação de aperto continua exatamente a mesma. Esse é, disparado, o ciclo mais comum e mais destrutivo da vida financeira. Sempre que a renda cresce, em vez de usar esse dinheiro extra para criar segurança, a tendência natural é elevar o padrão de vida na mesma velocidade, ou até mais rápido. E deixa eu te falar algo bem claro: o problema não é melhorar de vida. Você trabalha duro, você merece conforto, você deve aproveitar os frutos do seu esforço. O problema começa quando todo aumento vira consumo, quando aqueles R$ 1.000 a mais no salário viram automaticamente R$ 1.000 a mais em gastos fixos, quando nada sobra para investir, nada fica guardado, nada começa a trabalhar por você. Sem estratégia, qualquer aumento vira apenas conforto temporário, não patrimônio. Você vive melhor hoje, mas continua frágil amanhã, continua dependente, continua sem fôlego, continua a um imprevisto de distância do caos. A armadilha é sutil porque dá a sensação de progresso. Você mora melhor, dirige melhor e come melhor, mas na prática está apenas consumindo melhor. A estrutura financeira não mudou, a dependência não diminuiu, o risco continua exatamente o mesmo, só que agora com contas mais altas para sustentar. E é por isso que no próximo ponto a gente vai falar sobre como quebrar esse ciclo antes que todo aumento de renda vire só mais uma ilusão de avanço. E a sua independência começa com estrutura. Para sair desse ciclo de viver de salário, existe um caminho claro, e ele não tem nada de mirabolante. Independência financeira não é um sonho distante, nem privilégio de poucos. Ela começa com decisões práticas e estruturas simples que qualquer pessoa pode construir, independentemente de quanto ganha hoje. Não é sobre sorte, não é sobre fórmula secreta, é sobre organização e consistência. E essa estrutura se apoia em 4 pilares muito claros. Primeiro pilar: a construção de uma reserva de emergência. É o colchão financeiro que te protege quando o inesperado acontece. Num mercado instável, com demissões, mudanças rápidas e custo de vida pressionado, ter entre 3 e 6 meses das despesas essenciais guardados te compra algo valioso: tempo.
Tempo para respirar, tempo para pensar, tempo para decidir sem desespero. Inclusive, temos um vídeo sobre como montar uma reserva de emergência. Vou deixar o link na descrição. Se tiver interesse em começar, assista, que vai te ajudar. Segundo pilar, investimentos regulares. Não precisa começar grande, precisa começar constante. 100, 200, 500 reais. O valor importa menos do que o hábito. Investir todo mês faz o dinheiro trabalhar por você, enquanto você trabalha para conquistar mais liberdade. Terceiro pilar, fontes alternativas de renda. Não precisa ser um segundo emprego formal. Pode ser uma habilidade monetizada, um freelance, uma renda passiva, um pequeno projeto paralelo. O ponto central é simples. Ter dinheiro entrando por mais de um canal reduz drasticamente o risco de depender de uma única fonte. E o quarto pilar é o planejamento não improviso, saber para onde o dinheiro vai. Definir metas claras, tomar decisões conscientes. Planejar não é engessar a vida, é ter controle sobre ela. No fundo, isso não é sobre ficar rico rápido, é sobre não ser refém, é construir tijolo por tijolo uma vida financeira que te dê opções, que permita dizer não quando for preciso, que te faça dormir tranquilo, sabendo que se algo der errado, você consegue se manter de pé. Muita gente olha para esses 4 pilares e pensa, isso vai demorar demais. E sim, leva tempo. Mas sabe o que demora ainda mais? Passar a vida inteira dependente, vivendo com medo, sem opções, sempre há um imprevisto de distância do caos. Começar hoje pode parecer lento. Não começar nunca garante que você fique exatamente no mesmo lugar. E aqui vai o plano realista. Você não precisa largar seu emprego? Essa ideia de que independência financeira significa abandonar tudo e virar empreendedor é um mito. E um mito perigoso, porque afasta muita gente de começar. A realidade é bem mais simples, acessível e segura do que isso. O que você precisa, de fato, não é sair do seu trabalho, é parar de depender só dele. E a diferença entre essas duas coisas é enorme. Uma é radical, arriscada e cheia de incertezas. A outra é estratégica, inteligente e sustentável. Você mantém sua principal fonte de renda enquanto constrói, aos poucos, uma rede de segurança ao redor dela. E esse plano se apoia em passos práticos. Primeiro, guardar antes de gastar. Aqui acontece uma virada de chave poderosa. Em vez de gastar tudo e tentar poupar, se sobrar, você inverte a ordem. Quando o salário cai, separa primeiro o que vai guardar e investir. O que sobra é para viver. Pode parecer pequeno, mas essa mudança de sequência muda tudo. Você deixa de poupar por acaso e passa a poupar por decisão. Segundo, invista com constância, todo mês, mesmo valor, no mesmo dia. Se puder, automatize. No mundo real, a constância vence a quantidade. R$ 200 por mês durante 10 anos constroem muito mais do que R$ 2.000 uma vez por ano. O poder está na repetição e na disciplina, não no valor isolado. Terceiri, crie outra renda fora do salário. Comece pequeno e possível. Uma consultoria por mês, um trabalho freelance, alugar algo que você já tem, monetizar um conhecimento. Não precisa substituir seu salário agora, precisa apenas existir como alternativa. Ter uma segunda fonte, mesmo que modesta, muda completamente sua relação com risco e medo. Quarto, aprenda a usar o dinheiro a seu favor. Educação financeira não é luxo, é sobrevivência. Entender como funcionam investimentos, juros compostos e inflação faz diferença real no longo prazo. Conhecimento multiplica cada real que você guarda. Ignorância financeira cobra juros altos, literalmente. Comece pequeno, mas comece. Quem guarda R$ 100 por mês está infinitamente à frente de quem guarda zero. Quem tem uma renda extra de R$ 300 já tem mais segurança do que quem depende de uma única fonte. E aqui vai um ponto importante. Não compare o seu começo com o meio ou o fim da jornada de outra pessoa. O plano realista não promete riqueza em 6 meses. Ele promete algo melhor. Uma construção sólida, sustentável e possível de manter por anos. Sem sacrifícios impossíveis, sem atalhos perigosos. Apenas disciplina, paciência e consistência. E em algum ponto dessa construção, que começa pequena, silenciosa e muitas vezes invisível, chega o momento da sua transformação. É o que muita gente chama de o primeiro dia de liberdade. Não porque você parou de trabalhar,
mas porque pela primeira vez seu dinheiro começou a trabalhar por você. Pode ser quando seus investimentos rendem mais naquele mês do que você conseguiu poupar. Pode ser quando uma renda alternativa passa a pagar uma conta importante. Pode ser quando você olha para a sua reserva de emergência e percebe que está protegido por meses, não por dias. É aí que algo te muda por dentro. A insegurança financeira começa a perder força. O medo ainda existe, mas já não manda. Aquela ansiedade constante com dinheiro, o aperto no peito no fim do mês, o pânico diante de qualquer imprevisto. Tudo isso começa a diminuir. Não some da noite para o dia, mas deixa de ter o poder paralisante que tinha antes. E aqui está uma verdade que pouca gente entende. A liberdade financeira não é parar de trabalhar. Liberdade é poder escolher, é ter a opção de dizer não para situações que te fazem mal. É poder esperar a oportunidade certa em vez de aceitar qualquer coisa por desespero. É dormir tranquilo sabendo que, aconteça o que acontecer, você tem recursos para lidar com isso. Num mundo de mudanças rápidas, carreiras menos previsíveis e custos cada vez mais altos, essa capacidade de escolha vale mais do que qualquer status. Liberdade financeira não significa nunca mais trabalhar. Significa trabalhar porque você quer, não porque você precisa desesperadamente. Significa escolher projetos que fazem sentido, ambientes que te respeitam, desafios que te desenvolvem. É a diferença entre ser empurrado pela necessidade e ser movido por propósito. Essa virada de chave acontece quando você percebe que construiu algo maior do que você mesmo. Uma estrutura que te sustenta, um sistema que te protege, uma base que te dá opções. E o mais importante, tudo isso começou com decisões pequenas, simples, mas consistentes, que você tomou meses ou anos atrás. Não seja dependente do seu salário, seja estrategista da sua própria vida financeira. E é exatamente aqui que tudo se consolida. Chegamos ao ponto mais importante de toda essa conversa. Você pode ter um ótimo salário, pode estar em um emprego considerado estável, pode ter boas condições de trabalho. Ainda assim, se toda a sua segurança depende exclusivamente disso, você está construindo sobre areia, uma base que parece firme, até a primeira onda chegar. Ser estrategista da sua própria vida financeira é mudar de postura, é sair do modo reação e entrar no modo decisão. É entender que ninguém vai cuidar do seu futuro financeiro melhor do que você, nem o empregador, nem a sorte, e muito menos o governo. A responsabilidade e o poder estão nas suas mãos. Ser estrategista significa construir estrutura, construir proteção, reservas que te defendem quando o imprevisto aparece. E acredite, ele sempre aparece. Investir em crescimento trabalhando para multiplicar patrimônio, em vez de apenas entrar e sair da conta. Diversificar as fontes, renda vindo de mais de um lugar, reduzindo riscos e aumentando tranquilidade. Conquistar suas escolhas, opções reais para decidir seu próprio caminho, sem desespero, sem medo, sem pressa. Porque a estabilidade de verdade não vem do contra-cheque. Ela vem da estrutura que você constrói, vem das decisões que você toma hoje sobre o dinheiro de amanhã, vem da disciplina de guardar quando é mais fácil gastar, vem da coragem de começar, mesmo quando parece que vai demorar demais. E aqui cabe lembrar de uma frase simples, mas poderosa. O melhor momento para começar foi há 10 anos. O segundo melhor momento é agora. Não existe caminho perfeito. Não existe momento ideal. Existe apenas a decisão de começar e a consistência de continuar. Cada R$ 50 guardado é um tijolo. Cada mês investindo fortalece a fundação. Cada habilidade monetizada abre uma nova porta. Cada decisão consciente te afasta da dependência. Aqui é o É da Minha Conta. Um canal para quem quer organizar a vida financeira sem complicação, sem promessas irreais e sem fórmulas mágicas. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal e compartilha para que mais pessoas também tenham acesso a esse caminho. E principalmente comece hoje a construir sua independência financeira, não amanhã, não quando o salário aumentar, não quando sobrar mais dinheiro, hoje, com o que você tem e do jeito que você pode.